Aqui o Copo Talher é um canal que a gente mostra variedades e mostra muitas receitas saborosas aí para você tentar reproduzir em casa e fazer o seu dia mais feliz, mais saboroso à mesa. Então tenho certeza que você sabe qual é o assunto do momento que eu vou tratar aqui nesse vídeo. Você pensou no morango do amor e errou! A gente vai falar sobre o outro assunto do momento, que não tem nada a ver com gastronomia, e sim sobre política, é a questão da Lei Magnitsky, que foi imposta aí sobre um dos ministros da Suprema Corte Brasileira. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a origem dessa lei, né, o que a inspirou, e por que talvez ela tenha caído na cabeça desse ministro específico e o que isso representa no final de contas. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Moreira. Vocês são muito bem-vindos ao Copo Talher. E hoje a gente vai contar a história da Lei Magnitsky e o que ela representa para os sancionados por ela. E por que talvez ela tenha sido jogada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Alexandre de Moraes. Muito bem. A história é muito triste, na verdade. Tinha esse advogado tributarista, o Sergei Magnitsky, lá na Rússia, e ele descobriu um esquema de corrupção violentíssimo de bilhões e que envolvia o governo, né? Gente grande do governo. Ele podia ter se calado, ele podia ter ficado na dele, mas ele quis levar isso adiante. Ele quis investigar, só que a polícia não gostou nem um pouco da ideia. Então ele foi preso, tentaram virar o jogo, virar a verdade, para como se ele tivesse alguma coisa de envolvimento nisso daí. Ele, obviamente, nunca mudou a versão dele dos fatos, que estava tudo muito bem documentado, inclusive. E aí não deixaram ele sair da cadeia, ele ficou cerca de 1 ano preso, sofrendo tortura psicológica, adoeceu, acabou falecendo numa cela depois de ter passado por várias celas. Ele foi transferido várias vezes. Isso tudo fazia parte da tortura psicológica. Queriam realmente enterrar o assunto ou fazer ele culpar outras pessoas que não o governo, ou até, de repente, assumir a culpa como se dele mesmo fosse. Isso foi por volta de 2008, 2009. Aí, em 2012, o Congresso americano aprovou uma lei para estudar esse caso e tentar culpabilizar aqueles que foram responsáveis pela morte de um sujeito que só queria fazer justiça. Em 2016, a Lei Magnitsky cresceu, ganhou vulto, virou a Global Magnitsky, que é uma lei que hoje em dia o governo norte-americano usa para punir agentes estrangeiros, pessoas físicas não americanas, envolvidas em questões de corrupção e de direitos humanos, né? Violações de direitos humanos. E é nesse caminho aí que entra o Alexandre de Moraes, porque ele recebe várias críticas que dão conta dos seus atos como violações dos direitos humanos. Prisões arbitrárias, perseguição política judicial. E aí ele acabou sendo sancionado. Existem outros juízes da Suprema Corte que correm o risco de sofrer o mesmo tipo de sanção, mas por enquanto ainda não aconteceu. Vamos ver quais são os desdobramentos aí pelos próximos dias, semanas ou meses. Mas de qualquer maneira, o que isso representa na vida desse cara, do sujeito que foi sancionado?
para ele é uma morte financeira. Ele não pode mais ter nem cartão de crédito. Para o Brasil, a princípio, não é um problema. A lei não sanciona o país, ela sanciona a pessoa. Mas se o Brasil quiser ficar ali defendendo ele e tomando medidas para entrar nessa guerra, nessa briga, em nome, em defesa de uma pessoa, vai acabar sobrando para o Brasil também. Porque a lei fala o seguinte, a lei Magnitsky, é proibido, é vedado, né, ao sancionado ter qualquer tipo de negócios com instituições financeiras que atuem nos Estados Unidos. Isso não quer dizer só que ele não pode ter conta num banco americano. Quer dizer que as contas nos bancos que ele tem, se esses bancos operarem nos Estados Unidos, tiverem ações lá, tiverem ativos lá, esses bancos vão ser multados, eles vão sofrer sanções também. E nesse rol de bancos incluem várias instituições brasileiras. O Banco do Brasil opera nos Estados Unidos, o Itaú, o Bradesco, o Santander. Então, ter conta ficou complicado. Não só contas internacionais, contas em bancos brasileiros. Cartão de crédito. As principais bandeiras do mundo, Mastercard, Visa, American Express, são americanas. Os cartões de crédito também não estão mais disponíveis para aquele sujeito que foi sancionado. Além disso, as empresas de tecnologia sediadas nos Estados Unidos têm a obrigação legal de monitorar as atividades do Alexandre de Moraes e reportar quaisquer transações financeiras digitais, por exemplo, que ele tenha praticado as encolhidas ali, na encolha. Se essas empresas não fizerem isso, se elas continuarem dando cartão para ele, continuarem permitindo que ele faça suas transações comerciais, tendo conta nos bancos, deixarem ele fazer transações digitais sem reportar ao governo americano, essas empresas todas vão ser multadas, vão ser sancionadas e as empresas, obviamente, não querem isso. Então, do ponto de vista financeiro, é a morte do cara que sofreu esse tipo de sanção. É uma pena duríssima e a gente espera que a situação não escale, porque se o Brasil resolver bater com o cacetete na mesa só para defender o cara, vai sobrar para o país inteiro. Então é isso. Vamos ver como é que a coisa evolui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.